confia. Deus já cuidou de tudo. Mas você pode falar, não, no meu caso não. No meu caso está um pouco complicado, no meu caso é bem complicado na realidade. Ele ainda não cuidou, acho que ele ainda vai cuidar, eu espero, estou esperando. Não, eu digo, ele já cuidou de tudo. Seja bem-vindo ao nosso canal Espiritual de Ban. A nossa proposta é iluminar o nosso cotidiano com a luz da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre confiança. Confiança em Deus. Por isso que eu falei antes, né? Ele já cuidou de tudo. Ele já cuidou dos detalhes. Quando nós confiamos nas pessoas, aí sim nós ficamos naquela dúvida, será? Vai que ele esqueça? Vai se ele esquecer? Não, mas com Deus não é assim. E a palavra que vai iluminar essa nossa reflexão, ela encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 11, dos versículos 1 ao 44. Confia. Quantas vezes que você falou para alguém, ou você ouviu de alguém, confia. Porque o que nós estamos passando, o que a pessoa está passando naquele momento, ele escapou dos planos, né? Do controle. E você fica naquela situação de que, será? Quando na realidade, quando eu peço para alguém, ou quando alguém fala para mim, confia, ele não está colocando no plano do será, do se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Quando nós confiamos em Deus, nós saímos do será e passamos para o quando. Porque quando nós ficamos esperando o quando, nós sabemos que vai acontecer, é uma questão só de tempo. Com Deus é assim, não é será, não é se uma condição, se isso acontecer vai depender daquilo, não. Quando nós confiamos em Deus, é quando vai ser o tempo de Deus. E foi isso que aconteceu, então, com 3 irmãos, relatados lá no Evangelho de João, capítulo 11, né, que eu comentei há pouco. Marta, Maria e João, e Lázaro, melhor dizendo. Marta, Maria e Lázaro. Esses 3, a palavra não comenta se tem esposo ou esposa, pai ou mãe, não comenta, só fala que são os 3. Então a família, aparentemente, ela é composta por esses 3. E Jesus, a relação de Jesus com esses 3, acontece algo que foge até do que sempre vem escrito, né? Já no versículo 5 fala assim, que Jesus tinha muito amor a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Isso escapa um pouco, porque não é comum Jesus demonstrar esse muito amor por esta ou aquela pessoa, esta ou aquela família. Jesus é o amor universal, ele ama todos aqueles que fazem a vontade do Pai e da família dele, ele ama a todos. Ele tem preferência pelos pobres, pelos sem voz, enfim, mas ele ama a todos. E aqui não. Aqui o evangelista faz questão de colocar isso, que ele tinha muito amor a esses 3. E este sentimento, este fato, ele desencadeia uma situação, principalmente em Marta, que vai acabar fragilizando um pouco a confiança dela, ou melhor ainda, aumenta a confiança dela e fragiliza. Ficou meio complicado? Vamos lá, vamos entender. Acontece que Lázaro, que é o irmão, ele fica muito doente. E Jesus já não está ali com eles. Marta, né, e Maria pedem então para um mensageiro para ir até Jesus para comunicar que o irmão está doente. Por quê? Porque Jesus é aquele que cura. Né? Elas sabem muito bem o poder, né, o que Jesus fez e faz. Então elas mandam um mensageiro para falar para ele sobre a doença do irmão. Mas olha o detalhe que eu falei da questão do sentimento aí, como que de certa forma atrapalhou. Quando chega lá, o mensageiro fala assim, Senhor, aquele que amas está doente. Que um modo diferente de falar para alguém que alguém está doente. O comum seria, Senhor, o Lázaro está doente. Ou, Senhor,
O Lázaro, o irmão de Marta e de Maria, ele está doente. O Lázaro de Betânia, que é o local, né? Ele está doente. Mas não, a mensagem que elas pediram para o mensageiro falar era: aquele que amas está doente. Então é como se fosse um vale, né? Um reforço. Olha, não é qualquer um, é aquele que o Senhor ama. Por isso que eu disse que essa passagem dizendo tinha muito amor e essa confiança delas nesse item, nesse sentimento, fragiliza. Porque daí usa como se fosse um vale, quando na realidade isso não é isso que pesa a ação de Jesus. É o fato de ser aquele que ele ama estar doente. Para Jesus, todos que necessitam dele, ele socorre. Trazendo, lembra que eu falei que o canal ele ilumina nosso cotidiano pela palavra? Trazendo para o nosso cotidiano, isso também nos fragiliza quando nós estamos diante de uma situação e nós vamos pedir a Deus algo e nós colocamos vales nesse pedido. Que vale? O vale de eu ser uma pessoa muito boa, o vale de eu pagar o meu dízimo, o vale de eu rezar muito, o vale de eu não fazer nada de mal, enfim, o vale de qualidades, de predicativos que eu mesmo lanço para mim e achando que isso vai pesar na balança, é isso que vai fazer mover Deus. E não é. Marta pensou desse jeito, né? Marta e Maria. Eu digo mais Marta porque Marta é da ação, Maria é da contemplação. Outras passagens vocês vão conseguir comprovar isso. Então, Marta confiou plenamente de que o fato de que a relação deles com Jesus ia pesar no retorno de Jesus imediato. Isso não aconteceu. E aí também vai fragilizando a confiança. O mensageiro, podemos dizer, apesar de não estar na palavra, mas o mensageiro voltou, mesmo que não tenha voltado, dava tempo dele voltar, mas Jesus não. Então, como assim Jesus amava muito? Porque para ter sido citado isso, né? Jesus tinha muito amor pelos três, quer dizer que não era um relacionamento de às vezes, né? Que passava às vezes na casa, não, ele tinha uma certa frequência na casa, tinha demonstrações que fizeram com que isso fosse constatado, né? Jesus tinha muito amor e ela confiou nisso. Mas Jesus não voltou. Jesus soube da doença de Lázaro, mas não retornou. Aí começa o drama, entre aspas, o drama de quem coloca a relação com Deus no plano sentimental. Porque se eu coloco a minha relação com Deus no plano sentimental de troca, eu sou boazinha, eu faço tudo certo, logo eu vou conseguir tudo de Deus. Eu posso me decepcionar. Porque Deus em relação a nós é amor incondicional. Ele veio pelos pecadores, principalmente. Então não é para o bonzinho. Claro que, como um bom pai, ele quer que nós sejamos bons para com todos, porque o amor deve reger, né? Então, quando Jesus não retorna, começa o drama das irmãs, em especial de Marta. Então começa o drama de Marta, porque quando ela percebe que Jesus não retorna, isto é, que não corresponde ao que ela pensava que era aquela relação de Jesus, tinha muito amor a eles, ela começa com o drama de, primeiramente, interrogar, né? Mas por que ele não voltou? Se ele gosta tanto de Lázaro, de nós, por que ele não voltou? Será que não era bem assim? Nós confundimos os relacionamentos? Primeiro, a pergunta que ela fazia para ela. Depois, o segundo drama é justamente as pessoas, né, que estão ao entorno, que começam então a colocar em xeque esse relacionamento que eles aparentemente tinham com Jesus. Nossa, mas ele não voltou, né? Ah, se Jesus tivesse estado aqui, com certeza tudo estaria resolvido, né? Começam a fazer assim aí suposições do que teria acontecido se Jesus estivesse. Quando na realidade não é nada disso. Quando você coloca esse sentimento no plano do amor, do sentimento, você parece que tem um vale em relação a Jesus, em relação a Deus, em relação ao que, como ele vai reagir conosco, vai agir conosco. E foi isso que ela fez. Mas da parte de Deus, esse vale não tem porquê, porque Deus é amor.
Deus não socorre alguém porque essa pessoa é tão boazinha, bonzinho, fez isso, fez aquilo. Não, Deus socorre porque Ele é amor. E mais ainda, quando Deus, a demora de Deus, nada mais é do que uma metodologia divina. Metodologia no sentido de quê? De capacitar a nossa musculatura espiritual. Do mesmo modo que o atleta precisa exercitar a sua musculatura física, e às vezes quando a gente assiste alguém treinando, um campeonato, para alguma coisa, você cansa só de ver o treino, porque é uma coisa assim fora do comum. Você fala, meu Deus, eu não conseguiria fazer isso. Parece que é um cansaço, um exercício duro, mas tudo aquilo tem um fim último, né? Que é vencer, é ter resistência para na hora H vencer a prova. Espiritualmente é a mesma coisa. Quando nós passamos por essas situações de silêncio de Deus, como é o caso que as irmãs estão passando, da não resposta imediata de Deus, Deus está nos capacitando espiritualmente. A nossa musculatura espiritual está sendo fortalecida para momentos futuros que nós vamos precisar dessa resistência. Isso tudo, Marta, no momento, não conseguia compreender muito bem. Então, ela começa a passar por esse drama. E conforme a situação vai passando, e aqui, claro, não está na palavra, que a palavra não pode estar, ela não vai detalhar, porque senão, como ela mesma diz, não caberia no livro santo, né? Não caberia na Bíblia tudo, se fosse tudo em detalhes. Mas nós podemos fazer as inferências, podemos imaginar o que aconteceu nessa espera, nesse momento de doença do irmão e ausência de Jesus, que é aquele que pode curá-lo. Então agora o que eu vou falar são ideias, imaginação e suposições e inferências que eu faço ao texto. Muito bem, o dia vai passando as horas, os momentos estão passando, Jesus não retorna e Marta, principalmente Marta, que Maria, como eu falei, é mais contemplativa, estava mais em silêncio, mais recolhida, Marta começa a buscar solução para ter confiança, para reforçar a confiança. E qual é a solução primeira que ela encontra? Lembrar do que Jesus fez. Jesus também, diante de alguém doente, no caso aí é o servo de um centurião, ele cura à distância. Então ela lembra, o centurião, que nem é do povo de Deus, ele vai até Jesus, ou algumas passagens, no outro evangelista vai dizer que não, que ele pediu para alguém interceder por ele, mas independente se é ele vai diretamente ou se ele pede para alguém interceder, para o servo, dizendo, o meu servo está muito doente, né? Cure-o, né? Ajude-o. E Jesus então não vai até o servo, mesmo porque o centurião fala, não, eu não sou digno que o Senhor vai até minha casa. Eu confio que se o Senhor falar, o meu servo será curado. E foi assim, Jesus admirou, né, no momento lá do centurião, a tamanha fé, e a distância mesmo de onde ele estava, ele fala, pode voltar, porque o seu servo, ele está curado. Quando o centurião retorna, as pessoas falam, olha, ele está curado, está tudo bem. E ele pergunta, quando aconteceu isso? E o momento ele vê que confere com o momento que Jesus falou, pode retornar, que o seu servo está curado. Então Marta se agarra a isso. Claro, o mestre não precisava estar ali pessoalmente para curar o irmão. De longe ele pode fazer isso e é isso que ele vai fazer. Isso reanima. Então ela volta a ter esperança. Nos momentos ali passa a ser, ela se agarra a essa esperança de que o mestre vai à distância curar o irmão. Só que os minutos vão passando, as horas vão passando, e o irmão não é curado. Quer dizer, o mestre não fez o que ele fez em um outro momento. E esse momento vai chegando até que chega aquele momento em que as pessoas comunicam algo para nós, e quem já perdeu alguém, né, quem já teve o óbito de alguém na família, sabe que a primeira mensagem vem pelo olhar, pelo balançar de cabeça, para depois falar o que realmente aconteceu. Então, daqui a pouco acontece isso com mais. As pessoas saem então do quarto lá de Lázaro, isso aí, como eu falei, eu estou imaginando a cena, olha para as irmãs, né, naquele sentimento de acabou, e comunica para as irmãs, ele morreu, Lázaro morreu. São 3, agora só as 2 irmãs, numa sociedade onde as mulheres só, né, sem ter alguém, fica muito complicado. E fora disso, o sentimento de ser o irmão que acaba de falecer. E para agravar mais ainda, aquele amigo que pode resolver, que é o amigo todo-poderoso, o mestre,
não te socorre. Então, agora vem aquela situação. E agora? A confiança precisa ser novamente, buscar essa confiança. E quem luta novamente? Marta. Só que daí na hora que estão lá cuidando, né, arrumando o corpo para poder sair o cortejo, na hora que está arrumando tudo, ela lembra também de que Jesus já curou alguém. Ele já conseguiu, através da filha de alguém chamado como mesmo? Lázaro. Não, Lázaro é o irmão dela, de Jairo. Isso. Ela lembra que, sim, quando Jairo foi atrás de Jesus, porque a filha dele estava muito mal, e falaram, vamos lá. E Jesus começou a caminhar com ele, mas de repente a mulher parou, Jesus no meio do caminho, né, ela que estava doente há tantos anos, e Jesus vai socorrer essa mulher, e na demora, as pessoas chegam para ele e falam para Lázaro, para Jairo, fala para Jairo, deixa o mestre, porque a sua filha já morreu. E Jairo então fica em silêncio e Jesus fala para ele, não, confia apenas. Jesus vai até a casa de Jairo e lá, mesmo a menina estando morta, Jesus faz ela voltar à vida. Lembrando disso tudo, Marta fala, não, ele vai chegar, ela morreu, mas ele pode, ele tem o poder de, mesmo morto, trazer a vida, meu irmão. Então ela volta a confiar novamente nessa situação. E de fato eles conseguem, fazem ali, né, tudo o que tem que fazer no corpo, arrumam e começam os preparativos então do enterro. Mas Jesus não chega. E eles vão caminhando então ali, levando no cortejo, e Jesus não chega. E ela começa então a olhar ao redor, né, em torno dela, procurando, será que ele vai chegar? Não, ele vem, não pode, ele está vindo. Com certeza ele parou. Como ele ajuda todos, ele está parado em algum lugar ajudando alguém, mas ele vai chegar a tempo. E ela vai caminhando, e ela vai vendo. E ela se apega mais a uma lembrança, ela fala, não importa se já arrumou tudo, estamos saindo, estamos quase chegando lá no sepulcro, mas ela lembrou que também teve uma ocasião em Naim, numa cidade chamada Naim, que a viúva estava levando seu único filho, encontra com Jesus, nem se conheciam. E Jesus, vendo a situação da viúva, que também iria ficar sozinha, porque já é viúva, e agora o único filho está morto, Jesus para o cortejo e traz o filho à vida. Dá a vida de novo para o filho da viúva de Naim. Então ela falou, não, no caminho ele vai aparecer. Ele vai aparecer na hora H, na hora certa, na hora dele. E ela caminhava com certeza olhando para o lado, olhando para o outro, tentando ouvir alguém gritar, Jesus chegou! É o que ela mais esperava. E ela vai caminhando nessa expectativa. E ela vai indo, e todo, choro, tudo. Mas ela, dentro dela, sabia, ele vai chegar, e ele vai fazer, e vai ser melhor do que tudo ainda, vai ser algo fantástico. E eles chegam até o local do sepulcro. E eles removem a pedra. E ela olha, ela espera, e ela fica olhando. E Jesus não chegou. E chegou a hora de pegar então o irmão e colocar dentro do sepulcro e rolar a pedra. E aquela pedra pesada fechar o sepulcro. E ela ainda fica esperando, ele vai chegar, ele vai chegar, ele vai chegar. Mas Jesus não chegou. E eles então fecham a pedra. E eles retornam para casa. Você sabe quando o retorno de um cortejo, né, de um enterro, no primeiro dia parece assim, muito, não está acontecendo isso, mas no segundo dia, como nós falamos, a ficha vai caindo. E Jesus não chegou. Até que no quarto dia, a dor já estava instalada, a decepção já estava instalada. Jesus chega. E quando Jesus chega, Marta então, ao ouvir, Jesus está na aldeia, ele nem chegou na casa, ele está na aldeia. Como eu falei, ela é aquela que vai. E quando ela chega até Jesus, ela nem faz a saudação que é comum entre eles, né, do shalom. Ela está tão angustiada, tão decepcionada, tão tudo, que ela já chega direto e fala, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. É o que ela já fala.
E aí os dois começam num diálogo que mais parece uma linha cruzada, né? Ela está falando do agora, a vida do irmão agora, e Jesus está falando, não, eu sou a ressurreição, uma vida depois. E os dois ficam naquele diálogo, assim, que é para isso, se você, quando você for ler novamente, você vai ver que parece que um está falando uma coisa e o outro está falando outra. E ele fala, mas você não crê? Você não crê nisso, Marta? Não, eu creio na ressurreição, mas ela está querendo que o irmão agora, voltasse agora para ela. Nisso ela cansa, né, acredito eu, não sei que ela para de falar com Jesus e vai chamar então a irmã. E a irmã, Maria, tem uma outra postura. Como eu falei, Maria, que é mais contemplação, também fala com Jesus. Se ele estivesse, né, Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ela também fala isso. Mas ela fala isso assim, já de joelhos diante dele, chorando. Uma postura totalmente diferente da postura de Marta. Tanto que Jesus também responde com uma postura diferente. Agora aqui ele até chora. E por isso que eu falei que as pessoas estavam no titi. E quando as pessoas olharam e viram Jesus chorando, eles falam, nossa, não podia ele, que abriu os olhos do cego de nascença, também curar, né, salvar, não deixar que Lázaro morresse? Começa com o julgamento. Nossa, ele fez tanta coisa, ele também não podia fazer isso? Então, essa conversa do povo devia estar todo esse tempo aí, né? Falando e elas ouvindo. E aí Jesus, lembra, Jesus não é será, Jesus é quando. Deus é quando. Jesus então começa a fazer a ação dele, no tempo dele. Ele fala, tira a pedra. E Marta, ação, reação, toda sangue. Ela, Senhor, ele já cheira mal, ela já vai na circunstância que, no fato. Né? Não esquece que está falando com Deus e fala, Senhor, ele já cheira mal, pois está aí há 4 dias. Tem tanto tempo para curá-lo primeiro, para voltar à vida novamente. E agora, 4 dias que está aí, está cheirando mal, acabou. Né? Só faltou falar isso, acabou. Aí Jesus dá aquela olhada em Marta e fala, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Se você crê, e se ele fala para Marta, ele fala para nós também, que somos assim, nossa confiança frágil, né? Eu falo para você que não importa a circunstância, os fatos da sua vida, os fatos que acontecem com você, isso estou falando para mim, estou falando para você, tudo concorrendo contra, mas se você crê que eu estou na sua causa, você vai ver a glória de Deus, você vai dar glória a Deus. E aí ele volta para Marta falando isso para ela. E aí Jesus nos ensina algo fantástico, que é agradecer antes de obter. Porque a palavra diz assim, que ele leva os olhos e ele fala com o Pai. Ele fala, Pai, rendo-te graças porque me ouviste. Veja bem, Lázaro está lá dentro. E ele está dizendo que o Pai já ouviu. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda. Para quem? Para que creiam que tu me enviaste. A confiança total. Eu creio, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou fazendo esse pedido aqui em voz alta por causa deles. Para que eles percebam que os pai e filho comungando na mesma linha. Eu vim do Senhor, eu não sou só mais algum, eu sou o Filho de Deus. E em voz alta, depois de ter falado isso, ele grita para Lázaro, Lázaro, vem para fora. E Lázaro, então, vem para fora. Aí nós podemos fazer as seguintes colocações no porquê o tempo de Deus é precioso para que nós ficamos na espera do tempo de Deus. Se ele estivesse vindo quando as irmãs chamaram, o mensageiro chegasse lá e ele voltasse imediato, as pessoas iam pensar, não, é porque o que ele teve foi uma enfermidade, Jesus veio como se foi coincidência. Então a enfermidade dele já estava melhorando. Aí Jesus chegou, ele ficou contente com a presença, claro, do amigo, ele melhorou, mas é algo natural. E eu atribuir como algo natural. Se Jesus tivesse curado à distância, como ela queria, né, igual foi feito antes, também as pessoas poderiam pensar, não, mas eu não acredito que foi Jesus lá
que fez Lázaro melhorar aqui. Não acredito. Eu acho que ele ia ficar bem mesmo, e essa história de que foi lá, não acredito. Não, acho que também não. Alguns, não, sim, porque já fez isso. Ah, mas eu não acredito. É que aquilo eu acredito, não acredito. Também não ia ter muito efeito. Se Jesus tivesse parado o cortejo, como ela queria também, né, a ação que ela queria, e feito Lázaro voltar à vida, algumas pessoas podiam pensar, mas será que ele tinha morrido mesmo? Será que não foi um desmaio? Porque acontece, olha, eu tenho um parente, eu tenho alguém que falou que aconteceu já isso. Porque sempre alguém, quando quer dar um exemplo, tem alguém bem distante, para não ter testemunha perto, né? Que já viu e já contou. Então, eu tenho alguém comentou que já aconteceu, a pessoa estava desmaiada e as pessoas estavam levando e ela voltou. Então não foi Jesus que fez a obra. Então, no tempo, se ele faz qualquer uma dessas interferências no tempo que Marta queria e do jeito que Marta queria, provavelmente ia ser mais um fato. Muito bom, mas um fato. Agora, a demora de Jesus foi pedagógica. Ele chega no momento dele. Ele faz do jeito dele. E ele aqui não tem como ninguém dizer que não é o Filho de Deus que realmente realiza tudo. É a obra de Deus, que escapa de qualquer coisa humana, interferência humana. Não é coincidência que o corpo voltou, que é uma doença só, que não. Só Deus poderia ter feito uma pessoa que está há 4 dias ali, como ela falou, cheirando mal, remover essa pedra, tirar essa pessoa e ele voltar à vida e viver tranquilamente até a sua morte posterior. Mas naquele momento, viver tranquilamente. Iluminando a nossa vida cotidiana. A confiança em Deus, ela precisa, repito o que eu vou dizer agora, ela precisa fortalecer a sua musculatura espiritual, a minha musculatura espiritual. Esperar em Deus, mas não espere em Deus no se Deus vai fazer isso, mas no quando Deus vai fazer isso. E espere em Deus também com o seu corpo como um todo. Esperar em Deus com aquele semblante de, não, eu creio, vai acontecer sim. Sorriso longe, olhar cabisbaixo. Isso é uma esperança muito fraca, não é uma esperança no Deus da vida, no Deus criador do céu e da terra. Confie em Deus, acredite em Deus e espere em Deus com todo o seu corpo. Sorria, levante a cabeça, acredite, porque no tempo de Deus vai acontecer porque já está tudo pronto. Ele já resolveu tudo, ele já sabe exatamente, ele já cuidou de tudo. Deus, ele sabe o que aconteceu antes conosco, o que está acontecendo agora e o que vai acontecer. E ele sabe que se nós confiarmos, como ele cobrou de Marta, se tu creres, você vai ver a glória de Deus. E é isso que nós precisamos confiar, para nós vermos a glória de Deus. O salmista diz, confiando esperei no Senhor. E como que eu espero no Senhor? Eu espero no Senhor ouvindo sobre o Senhor, lendo sobre o Senhor, cantando coisas que lembram, que falam do Senhor. Porque daí ele vai me fortalecendo para eu esperar o tempo dele. Eu agradeço por você estar aqui comigo e nessa reflexão também que você possa levar para a sua vida. Como é que você está esperando em Deus? Como é que está sendo a sua confiança em Deus? Confie em Deus e deposite nele toda a sua confiança e espera com tranquilidade, porque ele já cuidou de tudo. Espero você no nosso próximo encontro. E se para você fez sentido o que você ouviu e de alguma forma você falou, olha, eu acho que eu posso fazer esse exercício sim. Mas também eu lembro que tem alguém que também pode fazer. Envie para essa pessoa. E no tempo dela, ela vai ouvir e com certeza essa palavra vai iluminar o cotidiano da vida dela. Muito obrigada. Até nosso próximo encontro.